cuidado, cuidado. Em que ambiente seus filhos estão crescendo, porque o ambiente sempre vence. Então, olha só, mesmo vindo de um bairro que é considerado pobre no Rio de Janeiro, de uma família que não tinha um pai, e só por ela estar no ambiente, pela mãe ter tido o discernimento, falando, vou criar meus filhos na igreja, o ambiente venceu. O ambiente venceu. A presença de Deus entrou, o dom musical foi dado, ela pôde ver coisas e falar, é isso que eu quero. Então, cuidado onde você está criando seus filhos. Eu sempre falo, é mais do que religião, é uma questão social. Então, crie seus filhos na igreja, fica aqui esse conselho. Vai, Werley. Sara, você pode falar um pouco e ensinar-nos sobre a rejeição? Porque você disse que você foi rejeitada para ir no programa do Raul Gil, depois as gravadoras. Por que você teve essa força de continuar? Em algum momento você pensou que não era para você? E qual que é o seu conselho para o pessoal de casa que está só tendo portas fechadas na vida, mas não vê ali a mão de Deus no momento? Porque para as pessoas eu poderia até ser rejeitada, mas para Deus eu era aceita. Você sentia isso? Eu sentia isso. Então, poderia qualquer pessoa fechar a porta para mim, eu não me sentia com um sentimento de coitada de mim. Ao contrário, isso me dava força e falava assim, não, calma aí. Eu só preciso achar o direcionamento, mas eu sei o que eu sou em Deus. Eu sei o que Deus me chamou para ser. E eu lembro que eu escrevi uma música que se chama Basta Acreditar. Depois de muitos anos de lançar esse louvor e esse álbum, começou muitas pessoas que participaram do Raul Gil, a cantar no programa as minhas canções. E eu falei, caramba, que legal, que top. E o programa do Raul Gil foi o único que eu sempre sonhei de ir. E aí, quando eu vi as pessoas cantando as minhas músicas, eu era uma criança que olhava para a TV e eu estendia a mão e do lado da minha mãe e falei assim, mãe, um dia eu vou estar nesse programa de TV. Deus não permitiu que eu fosse da forma que eu queria. Ele permitiu que eu fosse da forma que ele queria. E aí eu vi as pessoas cantando, eu comecei a chorar, porque eu falei, caramba, uma música que eu escrevi sendo cantada por todo mundo. Meu Deus do céu, olha isso, só Deus poderia fazer isso. E acabou que eu fui em todos os programas de TV. Eu fui no Criança Esperança na Globo, eu fui em todos os programas da TV Globo depois que eu cantei no Criança Esperança. Depois eu fui no SBT, em outros programas. E o último que me chama é o Raul Gil. Sara, vem participar. Só que a gente quer que você seja jurada. Daí eu vou no Raul Gil. E aí eu entro lá e eu fiquei muito emocionada em todos os programas que Deus permitiu que eu fosse. Mas, novamente, não como você sonhava, em outra posição, Em né? outra posição. Quando eu cheguei lá e eu sentei naquela bancada, eu comecei a chorar antes do programa. Chorei muito, chorei muito, chorei muito, chorei muito. Eu falei, só Deus poderia fazer isso aqui. Então, vai existir algumas situações da nossa vida que a gente não vai entender o porquê não aconteceu da forma que a gente queria. Mas lá na frente você vai entender que aconteceu do jeito que deveria acontecer. Porque quando a gente confia nos planos de Deus, a gente entende que o caminho, os sonhos são muito maiores do que podemos sonhar ou imaginar. Isso que você está me falando me lembrou uma história bíblica fortíssima, que as pessoas não fazem a conexão. Tem tudo a ver com isso, que você pede coisas a Deus e Deus fala assim, eu vou fazer, mas não vai ser do teu jeito e vai ser ainda melhor. Né? Moisés foi muito fiel a Deus, a ponto de, mesmo tendo suas dificuldades de fala, ir lá em Faraó, falar tudo que Deus mandou falar, depois pegar o povo, conduzir por 40 anos no deserto. E mesmo sendo um homem que via Deus, né, conversava com Deus, ele pediu 2 coisas e Deus falou que não. Ele só pediu 2 coisas. Em toda a trajetória de Moisés, ele só pediu 2 coisas para Deus. E Deus disse não para as 2. A primeira coisa que ele pediu foi, mostra-me tua face. Ele falou assim, você não pode ver meu rosto. Você pode me ver de costas, na fenda da rocha. Mas meu rosto você não pode ver. E depois ele falou,
ele queria entrar na Terra Prometida. Ele falou, isso também não vou poder deixar. Você vai ficar nesse monte, eu vou deixar você ver de longe, mas entrar você não pode. E a gente falou, caramba, o homem foi fiel a Deus e Deus não vai conceder os desejos do coração dele? Aí a Bíblia diz que quando Deus em carne vem para a Terra, porque só dá para ver o rosto de Deus quando ele está encarnado, né? Uhum. Na transfiguração, vou tentar não chorar, estava quem lá? Moisés e Elias. Numa aparição só, Deus mostrou o rosto dele para Moisés e ele estava onde? Na Terra Prometida. Numa aparição, Moisés estava na Terra Prometida e viu o rosto de Deus. Então, às vezes, não vai ser do nosso jeito. Não. Vai ser melhor do que a gente está imaginando. Vai ser do jeito que Deus quer. Então, grave isso. Nem tudo que Deus está te dizendo não é para te privar. Às vezes é para te surpreender depois. Você falou uma coisa assim, que quando as portas se fechavam, você levava bem, você acreditava. Acho que uma das coisas boas da gente vir lá do suburbão do Rio de Janeiro, da periferia, é que, pelo menos o meu sentimento era esse, que quando eu tinha uma vitóriazinha e Deus fechava uma grande porta, eu sempre estava agradecido, eu falei, caramba, eu saí de frente do Morro do Juramento, já tá bom. Tá assim, bom, se parar aqui tá bom demais. Né? Então a gente já tem esse sentimento, por ser crente, claro, a gente tem esse sentimento já de gratidão de Deus já fez alguma coisa na minha vida, né? Se ele quiser me levar além, tô aqui, mas Deus já fez. Então, também quando algumas portas se fechavam para mim, eu não reclamava muito não, porque eu já estava sempre agradecido pelo que Deus já tinha feito. Aí quando você começou a ter repercussão nacional e nos programas de TV e tudo, como era a sua oração com Deus? Porque quando a gente ainda não tem as coisas, geralmente a nossa oração é mais focada em pedir algo. Né? E hoje, por exemplo, eu oro muito diferente de como eu orava 10 anos atrás, porque eu fico até sem graça de pedir alguma coisa para Deus. Né? Eu tenho uma oração meio que diferente hoje. A sua oração mudou, seu relacionamento mudou, porque agora você tinha que pedir outras coisas, como guarda meu coração, e não me dá uma oportunidade. Como é que foi a sua vida com Deus depois que você passou a experimentar coisas grandes? Mudou, né? Mas continuou com uma... Sempre quando eu oro, eu falo que a vida ela nunca vai deixar de ter lutas. Nunca. As lutas elas só mudam, as estações, e parece que quando Deus te leva a um outro patamar, o patamar das lutas também muda. Com certeza. Muitas são as aflições do Muito. justo. Eu acho que a oração do pedir, ela para mim nunca mudou, porque eu sempre acho que vou ter algo para pedir ao Senhor. Eu sempre vou precisar aprender. Mas a oração que hoje eu faço a Deus é: me dê um coração ensinável, um coração humilde, um coração que, independente do que aconteça, não deixe de te ouvir. Amém. Não deixe de te ouvir numa gravação, não deixe de te ouvir quando eu estou sozinha num lugar. O meu relacionamento com Deus é no secreto, quando ninguém me vê, quando ninguém sabe, porque eu sempre falo isso, toda entrevista eu falo isso. Deus me viu quando ninguém me via. Deus me viu quando ninguém sabia quem eu era, sabe? Eu estava em cima de uma laje olhando para o céu e falando: Deus, eu tô aqui. E lá do céu ele me viu, sabe? Então o meu relacionamento com Deus é algo de intimidade, sabe? Profundidade mesmo. Eu não tenho uma dificuldade de virar para a esquerda ou para a direita, porque eu sei onde meu coração está fincado, sabe? Mas eu sempre falo isso para Deus: Deus, não deixa eu achar que eu sei de tudo. Não deixa eu achar, porque quando a gente conquista muita coisa, e eu tenho muito ainda para conquistar, meu Deus, ainda tenho uma longa jornada, mas por tudo que eu já vivi até aqui. Poxa, eu saí lá de Nova Iguaçu, no meio do nada, no meio do mato, e olha o que Deus fez na minha vida. Sabe, eu entendo que, óbvio, eu tive que ter muito foco, eu tive que entender qual era o caminho, porque eu não tinha um manual para onde ir, o que fazer. Mas eu sabia de uma coisa. Eu sabia que eu precisava depender dele. Então, a minha oração hoje é:
eu dependo de ti, Deus. Não me deixe esquecer que eu dependo de ti. Porque por mais recursos que a gente possa ter, por mais coisas que a gente possa conquistar, o que a gente precisa entender todos os dias é: eu dependo de Deus, independente de qualquer coisa.